Eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo isso aqui. Eu amo pregar sobre Jesus, poder ter vocês aqui e toda segunda-feira milhares de pessoas acompanhando. Isso é só Jesus que faz, e o segredo está aqui, a palavra. E por falar na palavra, pegue ela e abra comigo Êxodo capítulo 13, verso 17. Êxodo capítulo 13, verso de número 17. Até me deu um calorão. Acho que é porque eu estou de jaqueta, né? Que mandaram. E amanhã eu vou ter que passar pó de arroz na cara, pó de arroz, para tirar o brilho do espírito que eles querem tirar. Não, tirar a oleosidade da lata mesmo. É ordem, né? Diz o seguinte: e aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora este fosse o mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus conhece a gente muito bem, né? Aliás, Deus conhece tudo, até aquilo que a gente não sabe sobre a gente, porque a gente pensa que se conhece, mas a vida deixa muito claro que tem coisas sobre nós que a gente não sabia. A gente tem algumas atitudes que são frutos de reações que a gente não planeja, mas aquilo revela aquilo que está aqui dentro. E Jesus sabe, Jesus conhece tudo. Jesus é especialista de uma forma que a gente não sabe explicar. É Deus, Ele olha para dentro da gente, sonda, conhece, sabe o que a gente vai falar antes de a palavra sair. Ou seja, a gente precisa muito de Jesus. Agora, por mais que a gente saiba que precisa, a gente também vai ficando mais velho e parece que vai perdendo um pouco desse negócio de precisa, sabe? A gente vai trocando os pés pelas mãos, passa ano, vem ano, e a gente toma decisões precipitadas, a gente faz algumas coisas e parece que algumas consequências seguem a gente, outras se esvaem pelo tempo. Mas o problema de muitos de nós é que vivemos uma vida muito conectada com o fruto de todas as escolhas que nós tomamos, e tomamos muitas decisões todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas durante um dia a gente toma mais de 1000 decisões. Andar para o lado, para frente, falar, ligar, atender, tocar, abraçar, beijar. Tudo isso é uma soma de decisões, pequenas decisões. Atravessar a rua, ir para o lado, ir no bairro, ir na casa da vizinha, e falar, entendeu? Ouvir. A gente decide tudo. Nada que acontece a partir de nós é senão fruto de uma pequena decisão. Agora, tem decisões que são mais, como eu posso dizer, impactantes no nosso futuro. Algumas coisas impactam mais, outras menos, porém todas as decisões impactam no futuro. É como se a nossa vida fosse um filme e que um pedacinho de cada enredo conecta com o final da história. Você já assistiu o filme que você está tentando procurar quem é o vilão e você encontra o vilão pelas facetas de pequenas decisões, pelo olhar no final da cena, pela forma que ele abraça? Ou seja, aquilo denota o fim dele. Na nossa vida também. A forma com que a gente trata as pessoas denota o nosso fim. A forma com que a gente ama denota o nosso fim. A forma com que a gente abraça. Porque são pequenas decisões que revelam quem somos e também aonde queremos chegar. Agora, entendendo que a nossa vida é tão arriscada e que uma pequena decisão muda tudo, se a gente entender a gravidade, a gente meio que paralisa também. Você começa a ficar mais medroso, porque tudo impacta, e impacta. Quer ver? Eu conheci a minha esposa em uma decisão. Um belo dia, eu recebi um convite para ir jogar vôlei com os amigos do meu primo, do curso do amigo dele. Nossa, mãe. E eu falei, eu vou. Sabe o que eu não sabia? A mulher da minha vida ia estar lá. Não sabia, irmão. Sabe, eu tô conversando com um amigo meu encalhado agora, esses dias. Não, mas não é
encalhado não, é só dar uma derrapadinha no Renegade. Mas mas eu tô com esse meu amigo encalhado, conversando, e eu falei pra ele assim, comecei a namorar com 16 anos. Ele disse, poxa vida, eu tô com 29 e ainda nada. Mas eu não comecei porque queria. Comecei porque saí de casa no dia certo. Olha que doido, eu saí de casa, fui lá jogar vôlei. Aí top, cheguei lá, tinha uma loirinha com a cara de rica, linda, 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 gata. Abriu um V3. Só quem é da minha idade sabe o que é um V3, lembra? Falei, a mulher rica. Aquele telefone só rico tinha. Falei, que é isso, irmão? Falei, apaixonei por ela. Mas como que eu, pobre coitado, chego numa rica? Não tive coragem. Nem tinha na época. Tava pior, eu cheguei de ônibus. E aí eu tô lá olhando pra ela, e eu não imaginava que ela era bom de olhar pra mim sem saber que eu tava que ela tava me olhando. Ela era mulher difícil, ela olhava, eu olhava e não pegava mais o olhar dela, porque ela já tinha virado. E eu apaixonei. Mas tudo começou com eu saindo de casa, indo pra aquele lugar. Aí eu fui pra casa. Não tive coragem de falar, porque a mãe dela chegou pra buscar ela com um Astra. Por que eu conto esses detalhes? Mas irmão, eu fui no ônibus falando com meus primos. Vocês viram? Tava de blusinha assim, vermelha, com uma saia jeans, com um tênisinho da Adidas Mega Bounce, com a molinha vermelha, tudo combinando, um brinco de prata cheio de estrelinha. E o que, irmão? Vi tudo. O que eu não sabia, ela também tinha visto tudo. Um garoto de bermuda jeans, tênisinho preto, camisa, eu ia com a gola verde, xadrezinho aqui, feio, tava meio brega, mas tava legal. Aí fui pra casa. Quando cheguei em casa, falei pros meus primos no ônibus, falei, vocês viram? Nossa, aquilo é Missão Impossível. Nem o James Bond chega. E aí, irmão, cheguei em casa, abri o Orkut. Chamamos isso de raiz. Tinha um scrap com uma menina de óculos preto, Ray-Ban preto, cabelinho noivo, só a carinha dela assim. Mandou, oi, tudo bem? Falei, what? Mandei pro meu amigo, falei assim, é quem eu penso que é? Pelo MSN. Aí ele falou, é quem você pensa que é. É engraçado, mas aquilo que estava acontecendo em pequenas decisões, e que eu não sabia que aquilo era Deus já cuidando de algo, do meu futuro, da mãe dos meus filhos, da mulher da minha vida. Eu respondi ela, e o final da história você já sabe. Casamos, temos 3 filhos, e tudo começou numa pequena decisão: sair de casa. Olha, a vida com Jesus, ela é no detalhe. E esse ano que passou, de 2022, eu preciso ser sincero para você, eu vivi um dos anos mais extraordinários da minha vida, na presença de Jesus, da minha história. Mas eu preciso te dizer aonde começou: numa pequena decisão desse ano. Esse ano, nasceu a minha filha em março. E antes da minha filha nascer, eu fiz um propósito de oração de 1 semana. Jejum, oração. E aonde nós estávamos morando de maneira temporária, tinha uma rua no final do condomínio que levava para beira de um lago, uma árvore bonita, frondosa, com um banquinho embaixo. No dia que eu vi, tirei uma foto, mandei para minha esposa. Isso não parece cena de filme de oração? Onde você se encontra com Deus debaixo de uma árvore, tipo aquele filme A Cabana e tal. Falei para minha esposa, olha que lindo. E ali foi o meu lugar de oração durante 1 semana. Eu acordava cedo, ia para lá, voltava depois de um tempo, sempre com lágrima nos olhos, e sempre
com vontade de voltar. E eu voltava. Eu tenho a foto no meu telefone, essa semana ali, abri para ver de novo. Mas eu vou te dizer como que começou. Eu estava um dia lá orando, cansei de ficar de joelho, aí levantei, comecei a rodear a árvore, eu falando com Jesus: Jesus, eu te amo, Senhor, tu é maravilhoso. Aí passou um americano, um senhor, de longe, me cumprimentou, cumprimentei ele, voltei a orar. E aí eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu preciso de uma direção. Começou a entender? Eu preciso de uma direção, Jesus. Eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fiz uma das orações mais gostosas, acho que eu já fiz. Porque você sabe quando você fala uma coisa que você se ouve e acha maneiro o que você falou? Que doido, né? Acho que eu não sou normal. Eu estava falando com Jesus assim, bem leve. Eu converso com Jesus assim, de boa. Eu não fico falando: oh, Pai amado das luzes. Não. Eu falo com Jesus assim: oi, meu lindo, Jesus, eu te amo. E eu converso, falo: Jesus, o Senhor não acredita que eu fiz hoje. Parece aquelas velhas fofoqueiras. Eu fofoco para ele, eu falo: Jesus, aconteceu algo, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso contar. E eu estou falando com Jesus: Jesus, então, Senhor, está para acontecer umas coisas lá em Joinville, na minha casa, e eu não tenho para onde voltar, está uma confusão, Jesus. Eu te ouvi lá atrás, mas eu preciso de uma direção. Eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu sei que já estou pronto para escolher algumas coisas sozinha. Falei para Jesus: eu sei, mas eu prefiro que o Senhor tome a decisão no meu lugar. Aí eu me ouvi e falei: que isso, garoto? E sabe, aqueles 5 dias Jesus respondeu tudo que a gente precisava. Jesus respondeu tudo. Eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai muito longe. Mas Jesus respondeu tudo. E aquela foi a minha oração inaugural do ano. Todas as decisões que eu tomei daquela oração depois, todas foram as mais assertivas da minha vida. Todas. Tudo que eu perguntei para o Senhor naquele dia e recebi a resposta foi a melhor decisão da minha vida. E eu aprendi algo que nunca mais vou esquecer. Agora eu tô bom nesse negócio, irmão. Eu vou começar o ano no mesmo lugar. Eu não tô falando nem da árvore, eu tô falando na mesma posição. Jesus, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. 2022 foi a prova disso, Jesus. Aonde eu bati tanto a cabeça, em pouco tempo se resolveu por conta da tua resposta. Portanto, Jesus, eu não aceito me mover mais. Eu preciso de uma direção. E aí eu preciso ser oponível a todos. Deus, quando pede para o povo, ou ordena o povo a sair do Egito, a Bíblia diz que Deus manda o povo pelo caminho mais longo. E se a gente observar de maneira lógica ou de maneira geográfica, a decisão não é, não faz sentido. Porque se tem um caminho mais curto, por que você manda pelo caminho mais longe? E essa é a graça de perguntar para o Senhor. Porque a gente sempre vai escolher o caminho mais curto, e Deus pode escolher o caminho mais longo, porque conhece a gente de uma forma que a gente não conhece. Eu já contei algumas vezes coisas que Deus me respondeu e que naquele momento não fazia sentido nenhum, porque o caminho mais curto era aceitar a proposta, e o caminho mais longo que Deus tinha era o que era o melhor. Só que demorou mais tempo para eu saber, mas aconteceu. Então entende que quando Deus diz: olha, vai pelo caminho mais longe,
O motivo já é clarificado no versículo seguinte, ou na parte B. Porque se vocês forem pelo caminho mais curto, vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Ou seja, quando Deus manda eles ir para o caminho mais longo, não é porque Deus quer que o povo sofra mais, é que Deus quer que o povo sofra menos. É Deus dizendo: eu prefiro que vocês passem um pouquinho de perrengue no caminho, mas cheguem no destino, do que não passar perrengue nenhum no caminho e não chegar nunca no destino. Entende? Às vezes nós perguntamos para o Senhor, mas a resposta dele não é o que a gente quer. Porque o que a gente quer é o caminho mais curto, é o atalho, é o óbvio. E Deus não opera no óbvio, Deus sempre opera no sobrenatural. Uma das respostas que Deus me deu nesses dias de oração, eu falei para minha esposa, a minha fala para minha esposa foi assim: eu vou fazer a proposta que eu senti no meu espírito, mas se eu estou no outro lado, eu não aceito nunca. Aí eu fiz a proposta. A pessoa do lado de lá fez assim: aham. Eu segui o telefone e falei para Paula: Paula, o homem lá é louco, hein? Aceitou. Mas é porque nem sempre fará sentido. Pedir uma direção para o Senhor é abrir mão da razão, é abrir mão da lógica, é abrir mão do controle. E a gente não faz por vários motivos. E a gente pensa que o primeiro é a falta de confiança em Deus. E eu vou dizer, lindo, nosso problema maior não é não confiar em Deus, é não conseguir parar de se meter. Eu vou falar olhando nos teus olhos, lindo. O problema maior da gente, na maioria das vezes, não é que a gente não confia tanto em Deus, é que a gente confia muito na gente. Então a gente está se metendo toda hora, a gente está tentando fazer do nosso jeito toda hora, a gente está tirando das mãos do Senhor o que a gente colocou na mão dele toda hora. E o conselho de Deus para você e para mim é: pelo amor de mim mesmo, não se mete naquilo que só eu sei fazer. Tira o time de campo, para de se meter, para de dar opinião. Ei, Deus está fazendo, bebê, confia. Mas eu quero dar minha opinião, porque eu tenho uma opinião. Guarda a opinião. Foi por isso que eu vim de jaqueta. Olha a tua opinião, olha a tua vontade de se meter, olha a tua vontade de dar pitaquinho. E Deus, deixa que Ele é profissional. Ah, você está preocupado com amanhã? Ele já está lá, bebê. Ele já viu. Ele já viu. Ele já viu. Você entende? Eu comecei o ano perguntando sobre o ano que Deus já tinha visto inteiro. Deus já sabia até de hoje. Deus já sabia. Eu vou fazer um negócio para esse garotinho que quando chegar no final de 2022 ele vai estar empolgadaço, dizendo que vai fazer igual em 2023. Mal sabe ele que 2023 já tenho tudo preparadinho também. E mesmo se ele não perguntasse como a gente já está andando junto, eu ia responder. Ou seja, tem coisas que a gente pega no feeling, tem coisas que a gente precisa de uma resposta clara. Quanto mais a gente anda com Jesus, menos respostas a gente precisa, porque o cheiro diz, a direção que Ele toma a gente sente. E é assim que um belo dia você, quando viu, saiu de casa e encontrou a mulher da sua vida. Faz sentido? A gente pede, mas vai ter uma hora que a gente não pede mais. A gente começa a sentir. Meus filhos sabem o que eu quero sem eu pedir para eles. Eles me olham. O João ontem pegou, abriu a geladeira, saiu. E a geladeira não é automática lá em casa. Ela não fecha. Aí eu só fiz assim. Falei, o rapaz tá ficando bom. Não falei nada. E ele não falou nada também. Fingiu que estava tudo normal, mas já me conhece bem o suficiente para saber que o que é para ele fazer, ele faz. E o que é para eu fazer, deixa que eu faço. Termino dando um conselho bem simplesinho para você. Eu amo essas palavras, simplesinha.
O povo saiu em direção à terra prometida. Deus deu a direção, Deus deu o caminho, e eram 15 dias. Mas chegou uma hora que o povo começou a se perder sozinho. As suas atitudes, a desobediência, a desonra, a incredulidade, a impaciência sufocou a direção, e 15 dias se transformaram em 40 anos. Sabe, ter a direção não significa chegar no caminho. Manter a direção no centro do nosso coração é que nos faz chegar ao endereço. Você saber aonde vai chegar não te faz chegar. É no caminho que a graça do negócio acontece. Eu sei mais ou menos o que vou viver no ano que vem, mas como vai acontecer ainda não sei. Ano passado, Deus falava comigo algumas coisas que do nada aconteceram e que eu não enxerguei o caminho, mas Deus já havia enxergado. Uma conexão que acontece, alguém que chega, alguém que vai. Um dia você sai de casa, outro dia você se esconde. Mas tudo quando estamos alinhados com a presença de Jesus, a direção não se perde no caminho. Meu conselho para você é muito simples. Freia, vai para baixo de uma árvore. Mas não tem árvore, vai para baixo de alguma coisa. Ou fica em cima de alguma coisa também, não muda nada. Mas faz a oração. Ô Jesus, eu passei tanto tempo da minha vida tentando controlar, e hoje eu sou resultado das minhas escolhas. E sabe, Jesus, não é tão bom o que eu vejo, e eu tenho certeza que poderia ser muito melhor. Mas quando tem vida, tem esperança. Então, Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. A minha vida, na verdade, não é minha. O que eu sei sobre ela é muito pouco. Agora, o Senhor, Jesus, sabe tudo sobre mim. Sabe o meu passado e escolheu ignorar ele. Sabe o meu futuro, e é isso que eu quero saber, Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque a partir de agora, Jesus, a minha vida não está mais sobre o meu controle. A minha vida está nas tuas mãos. E eu prometo, Jesus, dessa vez eu não vou me meter. Fique de pé, por gentileza. Para mim, essa é um evento que cansa muito a minha cabeça, me cansa. Eu termino assim, arrebentado. Se tivesse uma cama aqui, eu deitava. Acorda amanhã na gravação. Mas é uma coisa que só faz sentido porque o resultado é incontável. O que Jesus faz a partir de agora é problema dele, lembra? Eu não me meto, mas eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Mas lembre-se, nasceu hoje aqui comigo e com você juntos. E em nome de Jesus, amanhã a gente vai estar de novo aqui para gravar a próxima parte, a última parte. Mas talvez vai ter gente que não vai vir amanhã. E eu não quero perder uma oportunidade de te fazer duas perguntas. Porque, lindo, eu não sou alguém que gera entretenimento. Eu sou um evangelista. Minha função na terra é uma só. Eu apresento Jesus e sigo a vida. E talvez você veio aqui hoje para uma gravação. Só para uma gravação, mas eu não saí de casa só para gravar. Lembra das decisões, das pequenas decisões? Você decidiu, apareceu um link, você se inscreveu, não botou muita fé, falou, eu vou. Ou talvez você falou assim, nossa, coraçãozinho fica quentinho, quer ver se especialmente é legal. Você saiu por um motivo, Deus te trouxe por outro. Talvez você está longe de Jesus há muito tempo. E essa é a oportunidade para você voltar para Jesus hoje. Se reconciliar.
Você entrou aqui para uma gravação, o Eliezer começou a cantar, você já começou, meu Deus, você não estava combinado. Que bom que você veio. E a segunda pergunta é para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você acredita, mas nunca tomou a decisão de verdade. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, reconheço que sou pecador, que tua morte na cruz foi para minha salvação. Para que você possa entregar a sua vida de verdade a Jesus, para que não seja só um vídeo por semana, para que seja uma vida de verdade com Jesus, um relacionamento vivo, real, genuíno. Mas daí não é eu que decido, é a sua decisão. A minha função é só perguntar. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, você levanta as mãos e a gente ora, pode ser? Sim, acabou. Nenhuma ameaça? Não. E promessa? Também não. Não é pelo que ele vai fazer, pelo que ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Se você quiser tomar decisão, eu conto até 3, você levanta a mão e a gente ora. 1, 2. Eu não sou normal não, irmão, mas eu não acostumo, é muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém pode entender, promoção de camiseta, quero. Que de ingresso já foi confirmado amanhã meio-dia, mas alguém entendeu errado. Só pode que eu não estou convidando para isso. Eu estou convidando para a morte. O evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O convite é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem certeza que você quer perder o controle dessa forma? Você tem certeza que você quer reconhecer que você realmente é o pecador que Cristo morreu na cruz para salvar e que Ele é o teu único Salvador? Porque isso muda tudo, muda para sempre a sua vida. E se você não quer mudança, bebê, não é a tua praia, porque vai mudar tudo. Para Ele chegar não precisa mudar nada, mas depois que Ele entra, vai mudar tudo. Oh, lindo, confusão. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: oh, eu? Aham, você era essa pessoa. Tem certeza? Vou perguntar de novo.
Eu gosto desse silêncio. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo de número 21. A gente vai resolver algumas coisas nessa mensagem. Primeiro, a confirmação da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos entender o que é cada um e quão importante é para nós. E vamos ter uma descoberta impressionante, que é o que Jesus quer com a gente. Que talvez você pode até saber, mas não consegue dizer com palavras. Mas Ele quer algo com você, que é com todo mundo igual. E por último, não, o último deixa por último, porque daí é spoiler demais. Diz a Bíblia: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Continua. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Continua. E disse Judas, não Iscariotes: Senhor, como é isto que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos a nossa morada nele. Ai, irmão do céu, é coisa demais para uma mensagem de 20 minutos. Mas nós vamos tentar, porque temos muita coisa envolvida. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que se obedecemos, então somos salvos. E aqui o que lemos não fala que a obediência traz salvação. A obediência traz outra coisa, que é a salvação. O que traz é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário e o nosso arrependimento genuíno dos nossos pecados. Não é o que a gente faz, é o que Ele fez. Isso começa a quebrar paredes de religiosidade que temos, quando achamos que nós somos o dono da salvação, que nós mandamos na salvação. Então o seu conjunto de regras eu consigo seguir, então eu consigo dizer de boca cheia e orgulhoso: eu consigo, eu sou salvo. E não. O que a Bíblia vai dizer é que quem é obediente é sinônimo de uma coisa: é sinônimo de quem ama o Senhor. Então, amar é sinônimo de obedecer. Então veja, começamos uma jornada agora mais simples de compreender. Se eu amo, eu obedeço. Agora, o que acontece para aqueles que amam e obedecem? A Bíblia vai dizer: Ele se manifesta a nós. Eu posso pelo menos um sorrisinho nessa parte? Há uma promessa. A promessa é: se vocês me amam, me obedecem, eu amarei vocês, o meu Pai vai os amar e nós nos manifestaremos a vocês. Aleluia! Então, agora temos a primeira razão para saber o que Jesus quer com a gente. E a primeira coisa que Jesus quer é se manifestar a você. Como assim, David? Exatamente. Jesus quer que você o conheça melhor. Vamos continuar. É só o começo. Só que a Bíblia continua.
Jesus está ensinando os discípulos, está instruindo eles. Então Judas Iscariotes pergunta: Jesus, que história é essa de se manifestar a nós e não ao mundo? Em outras palavras, ele está dizendo: tem tanta gente, por que o Senhor está escolhendo a quem o Senhor vai se manifestar? E aí Jesus vai dizer de novo: aquele que me obedece, que guarda a palavra do meu Pai. Você entende que está separando as coisas? O Pai, o Filho. Versículos antes ele está dizendo que o Consolador será enviado, o Espírito Santo. Então nós temos três claramente, mas olha, ele está dizendo de novo: os que me amam, guardam a minha palavra, então a estes eu me manifestarei. Ele está dizendo: eu vou aparecer a eles. Só que daí ele continua dizendo: e faremos nele a nossa morada. Então, vamos voltar aos princípios do Evangelho. Eu sou um evangelista. Eu preciso te deixar tudo muito claro para que você não tenha dúvida e que você se torne inexcusável da palavra, que é nunca poder dizer que você não sabia. A primeira coisa que a gente precisa entender é: Deus é real, mas Ele só se manifesta com quem o ama. Ele só aparece para quem o teme e o obedece. Então, se você deseja ser alvo da manifestação do Eterno, você vai ter que conhecer a sua palavra, você vai ter que meditar e guardar ela no teu coração, e então esse será o sinal para que o céu desça sobre você. Ele me ama porque entende os meus mandamentos e a minha palavra. Então a Bíblia diz que Deus vem e se manifesta. Aleluia! Então veja, estamos dentro de uma caminhada boa. Chegamos num lugar onde eu sei o que eu preciso. É quando nós, os seres humanos, chegamos numa encruzilhada da vida e dizemos: eu já sei, eu não sou feliz sem Ele, tem um vazio dentro de mim, falta algo na minha vida. Aí a gente corre para o joelho e diz: Jesus, eu reconheço que Tu é o meu Salvador, me perdoa. Sabe, Jesus, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, aleluia. E aí a Bíblia diz que o que acontece? Ele se manifesta. E aí abre uma oportunidade linda. Ele se manifesta, o Pai desce, o Espírito Santo entra e nos transforma em uma morada. Eis que eu estou à porta e bato. O que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então sabemos duas coisas que Jesus quer: se manifestar, habitar, e o terceiro, e o mais importante, que muda toda a nossa história e para sempre, é porque o terceiro constrange. Ele quer se relacionar com você, conversar com você, se envolver em todos os detalhes da sua vida e transformar toda a tua história. E isso é o que nos constrange, porque aprendemos a vida toda que o Deus que cremos é um Deus distante que mora no céu. A vida toda oramos como se Deus estivesse a milhares de quilômetros da gente. Levantamos a cabeça e olhamos para cima. Oramos sempre com muito pavor e às vezes até mesmo falta de fé. Por quê? Porque nós não temos relacionamento com Ele. E veja, o que eu aprendo no texto é que o que a Bíblia chama de obediência gera uma palavra chamada intimidade. Se eu obedeço, Ele se manifesta, Ele entra e a gente se torna íntimo. E essa é a melhor parte da vida com Jesus, porque é aqui que as coisas começam a fazer sentido de verdade. O que eu mais amo do Evangelho é a simplicidade dele.
Eu amo teologia, mas às vezes me incomodo quando tentam complicar algo que é simples demais. Era como se você pegasse uma reta e tentasse encher ela de curva para chegar no mesmo lugar. Não, o evangelho, ele é simples e objetivo. Jesus foi a pessoa mais concisa da Bíblia. Todas as palavras dele são diretas e objetivas, e ele está deixando claro: eu quero morar em vocês. Mas eu não vou morar se você não me obedecer. Eu não vou morar se você não amar o meu nome. Eu vou te esperar. E aqui é uma coisa que constrange a vida da gente. E eu me lembro muito de quando comecei a pregar o evangelho, que eu parecia uma manteiga derretida. Eu não sou chorão. O que vocês estão rindo? Mas eu me lembro de que quando eu comecei a pregar, as coisas que eu vivia era tão absurdo que parece assim que... pra você ter uma noção, eu escrevi um livro na época, que eu não sei nem se existe esse livro mais em algum lugar, chamado O Deus que me faz chorar. E eu vou te falar o porquê. Porque quando eu era mais menino, quando eu era mais garoto, eu não tentava explicar tudo que eu ouvia, eu apenas ouvia. Então Deus não falava comigo no culto, Deus não falava comigo de maneira... Não, Deus falava comigo o tempo inteiro e em todos os lugares. Eu ouvia Deus claramente. Por quê? Porque eu estava vivendo algo de muita intensidade, o que havia sido muito perdoado. E quem é muito perdoado ama muito mais. Então as pessoas diziam para mim: David, você não pode chorar tanto quando você prega. E eu dizia: mas como eu consigo? Eu não aguento. Quando eu vejo, eu já estou me derretendo, porque não está fora o que eu estou pregando, está dentro de mim. Eu ouço a voz dele. E aí eu comecei a passar muita vergonha. Eu me lembro de que duas histórias. Uma foi na panificadora. Irmão, eu sou apaixonado por comer coxinha. Eu gosto de comer coxinha. Eu gosto da coxinha fitness, com ketchup, maionese. Eu gosto. E eu me lembro que tem uma panificadora na rua da minha casa, que tem a melhor coxinha da nossa cidade. Irmão, um belo dia, eu estou entrando na padaria para pegar a tal da coxinha. Quando eu pego a coxinha na fila e coloco no pacotinho, eu começo a chorar. O Espírito Santo começa a falar comigo sobre coisas que eu não preciso falar com você aqui agora. Mas quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu comecei a chorar. Porque Deus nunca quis que eu fosse um pregador. Deus só queria que eu fosse amigo dele. Deus não queria que eu fosse famoso. Deus queria que eu fosse amigo dele. Ele não morreu na cruz para que eu fosse bem sucedido. Ele morreu na cruz para que eu pudesse ser amigo dele. E essa é a parada. A única coisa que Jesus quer com você, meu lindo, é ser teu amigo. Porque só quando é amigo que é poderoso, que pode mudar a vida de alguém. Então, lindo, começamos a voltar no princípio do evangelho. Ele não quer porque você é bonito, ele não quer porque você tem linhagem, ele não quer porque você é rico, porque você é escolhido, porque você é o cara. Não. Ele quer porque ele é maravilhoso e escolheu você para ser amigo dele. Lindo, olha para alguma pessoa perto de você e fala assim: ei, lindo, Jesus quer ser teu amigo. A gente orava de um jeito, hoje ora de outro. A gente sentia Jesus numa música, hoje a gente precisa de uma orquestra. A gente ouvia Jesus numa frase, hoje a gente precisa de 3 horas para conseguir ouvir um pouco. Sabe por quê? Porque a gente está perdendo o principal da vida no evangelho: o relacionamento com Jesus. Eu sempre volto no mesmo lugar. Jesus nunca fez algo para que eu fosse um pregador conhecido. Tudo o que ele fez foi porque ele queria ser o meu amigo. E isso sabe desde quando? Desde o Éden. Deus não estava preocupado com as frutas. Deus não estava preocupado com os lagos, com os riachos. Deus não estava preocupado com os animais. Deus nunca desceu para falar com o animal. Deus nunca desceu para comer uma fruta de uma árvore. Deus nunca desceu para pegar uma flor do jardim, não. Todas as vezes que Deus desceu no jardim foi para falar com o homem.
Irmão, Deus fez a coisa mais perfeita do mundo e se interessou por aquela que pecaria. Eu não consigo explicar. Ele foi no Adão, e a Bíblia diz que Adão pecou. Deus desceu no mesmo horário, do mesmo jeito. Na viração do dia, ele desceu e ele pergunta: Adão, aonde você está? Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou no mesmo lugar, eu não mudei absolutamente nada. O interesse de Deus desde sempre é se relacionar com a gente. É que a gente quer explicar tudo. Deus fala, a gente, será que é a palavra de conhecimento? Será que é a palavra de sabedoria? Será que é a palavra de profecia? O que é, será? E a gente tenta explicar. Não, irmão, o que Deus quer com a gente é uma coisa chamada simplicidade. Eu estou lendo um livro essa semana, e eu estou no meio do livro, lendo, apaixonado pela leitura. E aí começou a contar a história de dois pastores que estavam indo para a casa de um irmão e um casal. E quando eles estavam no carro, o Senhor Jesus falou no coraçãozinho dela isso aqui, ó: quando você chegar vai ter uma geladeira nova. E aí na hora ela falou: Senhor, o que isso significa? Me dá a interpretação. E aí ela falou para o esposo: o Senhor falou comigo que quando a gente chegar lá vai ter uma geladeira nova. O que será que isso significa? Será que isso é uma palavra de conhecimento? Será que isso é uma palavra de sabedoria? Porque daí vem a teologia de alguns que diz que Deus não fala mais nesse tempo, que não existe mais revelação. Mas a palavra que eu acredito é: eu falo com as minhas ovelhinhas ouvem a minha voz e me seguem. Pronto, Ele fala. Eu creio com todo o meu coração, porque sei que já ouvi e o ouço. Agora, chegaram na casa do casal. Quando chegaram lá, a mulher levou eles na cozinha e mostrou orgulhosa a geladeira nova e disse: olha a minha geladeira. E aí ela olhou para a geladeira e falou que era uma geladeira mesmo. Irmão, sabe o que é isso? Simplicidade. Deus não queria falar nada, só queria que ela soubesse que ia ter uma geladeira lá esperando nova. Você diz: mas qual que é o propósito disso? Amigo. Você não liga para um amigo às vezes para contar nada, só para puxar conversa? Você não puxa conversa do nada com quem você ama. Irmão, o Deus que você serve quer ser teu amigo, de puxar conversa com você e de não te ocultar o que está acontecendo na terra. Eu vou melhorar. A Bíblia diz que quando Deus manda 2 anjos para destruírem Sodoma e Gomorra, eles passam pela casa de Abraão. Quando passa pela casa de Abraão, a Bíblia diz que Abraão não sabe o que Deus vai fazer com o sobrinho dele, que é Ló, e com a cidade. Mas quando os anjos estão passando, o Senhor fala: volta, ele é meu amigo, eu não vou conseguir não falar para ele, volta. Eles voltam e contam para Abraão. Lindo. Eu quero que você volte a esse relacionamento, porque é esse lugar que eu preciso voltar todos os dias. Irmão, nunca foi sobre bater 10 milhões de inscritos não, irmão. E ela gosta de presente. Tudo certo. Eu vou só perguntar para não parecer tonto: quem aqui já ouviu sobre as 5 linguagens do amor de Gary Chapman? Quem nunca ouviu? Eu vou fazer um resumo rápido. As 5 linguagens do amor são as formas que o ser humano se sente amado através de atos do outro. Então tem atos de serviço, que é a pessoa que se sente amada quando é servida. Tem toque físico, que é a pessoa que se sente amada quando é tocada, abraçada, beijada. Tem presente, que é a pessoa que se sente amada quando recebe presente. Tem a palavra de afirmação, que é quando alguém recebe elogio, diz que você está bonita, bonito, top, aquela coisa toda. E tem tempo de qualidade. São 5 linguagens. Aí hoje, por um acaso, eu estava no quarto falando com Jesus, e eu pensei: e Jesus? Qual será que é a linguagem do amor dele? Porque ele é meu amigo, eu tenho que saber o que ele gosta. E eu já sei pela palavra que ele ama os que o obedecem. Só que eu fiquei pensando: será que a linguagem de amor de Jesus seria palavra de afirmação? O que você acha? Sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que não, porque Jesus não precisa ser afirmado daquilo que a sua identidade está segura. Ele sabe que ele é o Filho de Deus,
Ele sabe que Ele é o mais poderoso, Ele sabe, Ele não precisa. Então por que não o adoramos? O adoramos para lembrar quem Ele é, não para que Ele tenha certeza do que Ele é. Ele já sabe. Então acho que não. Aí fiquei pensando, será que é serviço? Aí a gente, claro, ativismo, servir, não. Eu acho que quando Jesus diz que maior é quem serve à mesa do que quem está à mesa, Ele diz eu sou o que serve. Quem serve normalmente serve. Então se você o servir, você só está replicando o que Ele é, não está fazendo nada novo. Então eu acho que não. Tudo expressa, mas não acho que é o que me pega mais. Aí fiquei pensando, toque físico? Não, porque se Ele é onipresente e está em todos os lugares, toca em tudo. Então o toque não o altera, acho eu. Veja, eu não estou dizendo o que é, eu estou pensando só. E aí pensei em outra coisa. Presente. Que presente você pode dar para Jesus? Me diz, qual é o presente maior do que Ele na cruz do Calvário como um penhor de uma dívida que era sua, morrendo no teu lugar? Que presente eu dou para um homem que é o dono do ouro e da prata? Eu sei que você vai falar, a minha vida. Não, calma, bebê. Eu estou falando de presente agora. Estou falando de incomodação. E aí resta uma linguagem de amor. É aqui que eu estaciono. Tempo de qualidade. Sabe o que mais faz Jesus se manifestar, se revelar a você, ter espaço em todos os cômodos do teu coração? É quando você separa tempo com Ele. Como assim, David? Quer dizer que Jesus, a única coisa que Ele quer é que eu separe tempo para Ele? A melhor fase do relacionamento com Jesus é quando você... Eu queria ser bem puro, assim, bem singelo. É quando Deus fala com você algo que não revela nada, mas mostra que Ele está contigo. É quando você fala com Ele aquilo que Ele já sabe, mas porque você sabe que Ele está junto. Relacionamento. Oi, Jesus, meu lindo. Jesus, eu te amo. E eu começo a trazer a memória a minha juventude com Ele. Quantas vezes chorei sem sentido, em lugares que não precisava, mas porque Ele estava falando comigo, lindo. Isso é a coisa mais gostosa do Evangelho. E é só isso que Jesus quer comigo e com você. Ele não quer que você fique famoso, Ele não quer que você viaje o planeta Terra. Não é sobre isso. Ele só quer ser teu amigo. O resto é consequência da amizade dEle. Jesus veio para a terra, morreu no nosso lugar, viveu a nossa vida, para que a gente tivesse a oportunidade de um dia chamá-lo de amigo. Então, bebê, eu não vou complicar a tua vida, eu vou só te dizer a verdade. Jesus só quer ser teu amigo. Você vai saber o que Ele quer, mas é você que vai decidir se isso vai acontecer. Na mensagem anterior Senhor, eu sei que Tu podes. Agora eu preciso saber se o Senhor quer. Agora muda. Eu sei que Ele quer. Agora tem que ver se eu posso. Porque tomar a decisão de deixar Jesus entrar é morrer para o mundo. É dizer, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É abrir mão dos pecados que nos castigam. É abrir mão de correntes que nos amarram. É deixar Ele entrar de maneira completa, porque é isso que Ele quer. É a obedecer, aprender a obedecer a voz e o comando do Senhor. Isso muda tudo. Mas é você que decide. Muda tudo, muda. Infelizmente, eu queria poder dizer para você, não, é de boa, muda nada. Não, muda tudo. É uma loucura. Quando Ele entra, começa uma faxina dentro da gente. É porque que tinha alguém que morava antes e que era fedido, fazia barulho. Quando Ele entra, o cheiro tem que sair. Então tudo que é velho vai embora e as coisas são novas.
Então você vai olhar no espelho daqui uns dias e vai dizer: o que está acontecendo comigo? Você está mudando, seus relacionamentos estão mudando, seu filtro de avaliar a vida muda. Tudo muda quando Ele é o prisma que parte a sua visão. Então, lindo, eu jogo para você a responsabilidade. Ele quer ser o seu amigo, quer se manifestar a você e morar dentro de você. E isso é o Evangelho claro como a luz. Não tem um preço, não existe uma cobrança, não é uma decisão. E o resto é o fruto da sua amizade com Ele. As condutas, o caráter, e tudo é processo da amizade com Ele. Não sei se você entende, quando a gente começa a andar com uma pessoa, a gente começa a se parecer um pouco com ela. Não é verdade? A roupa muda, às vezes a gente pega um trejeito na fala. Com Jesus é igual. Quando a gente começa a andar com Ele, a gente começa a parecer com Ele. Você viu que gostoso? Não é Ele que vai se parecer com você, não, é você que vai começar a ser ainda mais parecido com Ele. As pessoas vão te amar mais, sabia? Você vai ficar mais levinho. 3 amém. Tá bom. A decisão é sua. Eu vou fazer 2 perguntas. Se a sua resposta for sim, você vai levantar a mãozinha. E se você estiver na sua casa assistindo essa mensagem, você pode decidir também do jeitinho que você tiver. A primeira pergunta é para você que nunca entregou o seu coraçãozinho para Ele. Acredita em tudo, mas na verdade nunca acreditou em nada de verdade, de maneira completa. Porque acreditar não significa viver, mas hoje você entendeu: Jesus, eu quero isso aqui. Eu quero que o Senhor entre mesmo. Eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu quero saber o que o Senhor gosta. Eu quero saber o que eu posso fazer para ser melhorzinho, sabe? É você que vai decidir. Você tem que só deixar reconhecer. Reconheço, Jesus. Ele se manifesta, a morada começa e a transformação é gradativa, mas vai acontecer. Porque não existe evangelho sem mudança de vida. O evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. A segunda pergunta é para você que já morou com Ele, já sabe. Já foi teu best friend e você bloqueou Ele no WhatsApp. Ele te incomodou tanto que você, como não queria mudar, preferiu achar que Ele estava querendo te prejudicar ao invés de mudar você para melhor. E aí você foi embora, botou culpa na igreja, botou culpa nos outros. Só não pode esquecer que Ele nunca te ofendeu, que Ele sempre foi fiel e sempre foi e será o melhor amigo que você poderia ter tido. Então, lindo, vamos reatar a amizade? Ele está te esperando. Em nome de Jesus. Eu vou perguntar. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. Preste atenção, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. E nunca mais você vai ser o mesmo. Haverá uma marca dentro de você. Ele passou por aí. Então, pense bem, porque amanhã vai ser diferente. Seu caráter vai bater na sua portinha do coração. Amanhã vai dizer: você tomou uma decisão, deixa Ele comandar agora. Amanhã seus filhos vão ver um pai diferente, uma mãe diferente. E talvez nem saberão entender o que está acontecendo, mas eles terão uma vida diferente porque você mudou. Então, preste bem atenção na decisão que você vai tomar. Eu vou perguntar uma vez, a gente ora, faz a maior festa que esse lugar já viu e vamos embora felizes com Jesus no nosso coraçãozinho, meu melhor amigo. Aleluia. Chorando fácil, se derretendo por Ele, apaixonado, querendo contar para todo mundo o que viu, o que viveu e o que está vivendo, porque isso é o fruto de um amor, de uma amizade tão poderosa como essa. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. 1, 2, 3.